Olá, pessoal. Tudo bem? Já vou pedir para que vocês, deixem seu like, se inscreva no canal, comenta e compartilha. O meu canal é um canal novo e por isso precisa que vocês comentem bastante, curta bastante, Deixe o like, se inscreva também e também compartilhe. Tudo isso vai ajudar o meu canal a crescer aqui no YouTube, para que as informações cheguem cada dia a mais pessoas. E informações verdadeiras, não informações mentirosas que as redes sociais estão cheias por aí. Pessoal, nós estamos acompanhando o que aconteceu no Congresso, desde que os deputados derrubaram o decreto do presidente Lula, que todos nós sabemos que é inconstitucional, porque isso está na nossa Constituição. Isso eu não estou inventando, nem é conversa de vir dizer. Está lá na Constituição, existe uma lei para isso. Então, isso é inconstitucional. Mas eles se juntaram e derrubaram o decreto. Então, a partir daí, a população começou a enxergar e ver que realmente, os deputados federais que foram eleitos pelo povo, na maioria dos eleitores, a maioria dos eleitores deles são pessoas, trabalhadores, pobres e assalariados. Eles estão vendo que eles estão lá para trabalhar pelos ricos, por quem indicou eles lá a candidatura ou por quem bancou a candidatura deles. Porque nós sabemos que existem essas coisas. Infelizmente, existem essas coisas. De seu fulano, seu cicrano, que é amigo de fulano, de cicrano, enfim. Indicar ele ali para ser o candidato, levar aquela pessoa a ser candidato e ainda bancar a candidatura. A gente sabe disso. E aí eles estão lá para defender essas pessoas, ricos, super ricos, milionários, bilionários. Eles não estão lá defendendo a população brasileira, nós, que somos trabalhadores, assalariados, pobres, quem recebe Bolsa Família, e outras pessoas que ainda estão abaixo até da linha da pobreza, porque a gente sabe que tem pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade, E aí são pessoas que precisam de uma atenção muito maior. E, infelizmente, também não tem. Todos precisam de atenção, toda a população brasileira, mas a gente sabe que a população que é trabalhadora, assalariada, que tem seu meio de trabalho, seu meio de sobrevivência financeira, é diferente de uma pessoa que está lá morando na rua, numa situação de vulnerabilidade. E esses deputados federais que estão lá, eles não estão defendendo nenhuma pessoa dessas classes sociais. Nem pobre, nem assalariado, nem pessoas que estão em situações de vulnerabilidade. Eles não estão defendendo nenhuma dessas classes de pessoas. Eles estão defendendo a elite, a classe rica, a classe alta, como a gente fala. A elite brasileira. Que é, assim, empresários, dono do agronegócio, dono de empresa, dono de multinacional, dono de fábricas, enfim. Foi elite, foi rico. Eles estão lá defendendo eles. Não é à toa que eles aumentaram a quantidade de deputados. Quando eles aumentaram a quantidade de deputados, eles sabem que vão aumentar o gasto público. Mas o que eles fizeram? Aumentaram. Eles estão preocupados com a quantidade de dinheiro que vai gastar com mais essa quantidade de deputados? Porque nós não precisamos de mais deputados. Nós precisamos
que os que já têm lá trabalhem e façam alguma coisa pela população brasileira. Mas o intuito deles aumentarem é para ver se aumenta mais deputados da extrema-direita e do centrão, enfim, os deputados que são coligados com o PL, com a extrema-direita bolsonarista, para que eles acabem de vez com o Congresso brasileiro, com o governo brasileiro, enfim, com a nossa Constituição. E aí começou, né, as pessoas se levantarem contra tudo isso. E nós que postamos vídeo nas redes sociais, que somos progressistas de esquerda, porque eu sou uma dessas pessoas, sou progressista, sou de esquerda, e muitas e muitas pessoas aí nas redes sociais. Então a população foi acordando, né? Foi acordando. E agora, graças a Deus, acordamos. Acordamos e enxergamos que se a população não se revoltar contra tudo isso que está acontecendo no Congresso, não se revoltar contra essas atitudes desses deputados federais que estão lá, votando tudo contra a população brasileira, eles vão acabar com o nosso país, acabar com os nossos direitos, acabar com a nossa educação, acabar com a nossa saúde pública, com a nossa educação pública, acabar com os projetos sociais, ProUni, as bolsas de universidade, enfim, enfim, Bolsa Família, Pé de Meia, enfim, uma infinidade de projetos sociais que tem, que no momento eu não vou lembrar todos. Temos o SAMU, que é gratuito. Então, tudo isso, pessoal, se esses deputados continuar do jeito que vão, e Deus o livre guarde, o ano que vem é ano de eleição, se ganhar mais deputado ainda, se ganhasse, porque esperamos que esses caras sejam varridos do Congresso. Vai ganhar uns ainda? Vai, com certeza, mas esperamos que a metade seja varrida de lá. Se ganhar mais deputados ainda e continuar dessa forma, desse jeito, eles vão acabar com a nossa democracia. Eles vão acabar com tudo. Eles não vão permitir. Outra, o Senado também, porque não só foi no Senado, não só foi na Câmara, o Senado também. O Senado é muito importante. Então, se ganhar esses caras, ganhar mais senador de extrema-direita bolsonarista, eles acabam, e juntar a Câmara com o Senado, eles acabam com tudo que tem no Brasil. Eles acabam até com o governo, porque se eles conseguirem maioria em tudo, eles tiram o presidente, se não for o presidente que eles querem. Eles simplesmente podem fazer o impeachment do presidente que ganhar. E a gente sabe, crê e confia que o Lula vai ser reeleito. E aí o pessoal acordou, os vídeos tomaram conta das redes sociais, vídeos e mais vídeos, mensagens e mais mensagens, estão circulando em todas as redes sociais. E aí o que aconteceu? A elite se apavorou, né? Porque a elite está apavoradíssima. É tanto que os principais jornais aqui do Brasil, só o que fala, né? Porque o tema é Congresso Inimigo do Povo. E é mesmo. Porque o cara, quando ele é eleito pelo pobre, ele foi eleito pela maioria dos votos dos pobres. Porque a elite brasileira, ela não consegue eleger ninguém. Só os ricos não conseguem eleger ninguém. Só que o que eles fazem? Eles enfiam na cabeça da população, dos funcionários, enfim, que o cara vai defender os direitos dele, que é para poder eleger o cara que defende o direito do rico. Aí o cara se elege com o voto do pobre e vai lá, vota para que tire o Bolsa Família, para que acabe com todos os projetos sociais, para que privatize o SUS, para que privatize a escola pública, para que o filho do pobre não tenha, que a população comece a morrer amigo na porta dos hospitais.
para que o pobre trabalhe 12 horas pelo prato de comida, para pôr uma moradia, sem um salário digno, sem um 13º, sem uma férias. Porque vocês lembram que na época do Bolsonaro, o bonito do ministro da Economia dele queria tirar o 13º. O 13º e as férias. Vocês lembram? Pois é, eu lembro que saiu nos jornais que ele queria acabar com o 13º e as férias. Aí vocês imaginam que a quantidade de deputados que já tem, eles aprovaram mais ainda. Se ganhar a maioria, o que esses caras vão fazer? Então, a população acordou. E aí tem que acordar mesmo. Acorda, povo, acorda. Nós precisamos se mobilizar, o Brasil inteiro. A população trabalhadora, a população pobre é muito maior do que a população rica, milionária, super rica, bilionária do Brasil. A população trabalhadora assalariada é muito maior do que a elite brasileira. Para com essa ideia que no governo, nas campanhas do Bolsonaro e até no governo dele, ele falava assim, a gente consegue porque a gente é muito maior. Não, muito maior nada. Muito maior nada. A elite brasileira não elege ninguém pela quantidade de pessoas ricas que tem no Brasil. Eles são eleitos com o voto do pobre, do assalariado, daquele que ganha Bolsa Família, daquele que ganha os projetos sociais, que ganhou uma casa do Minha Casa Minha Vida, e se hoje se acha rico, ganhou a casa do Minha Casa Minha Vida, hoje se acha rico, tem um carro, tem um emprego e vota no Bolsonaro. Que eu já vi, eu conheço gente... Eu conheci pessoas e conheço pessoas que ganhou, que não tinha nem onde cair morto. Ganhou uma casa e depois é bolsonarista. E tá morando numa casa que ganhou do governo Lula. E aí, povo, tem que acordar mesmo. É tanto que dia 10 temos a manifestação em São Paulo. E temos que ir. Temos que ir para a rua, temos que botar a boca no trombone, temos que se revoltar mesmo, temos que propagar, porque o Congresso é inimigo do povo, é inimigo mesmo. Porque não existe essa história de um deputado estar lá, ser eleito com os votos da gente, ser pago todos os custos deles com nossos impostos, eles vivem a nossas custas, os luxos deles que eles têm é a nossas custas, e votar a favor de ser tirado tudo que a gente conquistou. Tudo. Porque se a extrema-direita a voltar ao poder no Brasil, eles vão acabar com tudo. Eles vão acabar com o salário mínimo. Eles querem desvincular o salário mínimo da Previdência. Salário mínimo, BPC. E aí? Já pensou você trabalhar, um aposentado, ter o salário mínimo o resto da vida sem aumento, não ter aumento de ganho real, nem nada? O resto da vida. E aí? Quer desvincular, quer acabar com o salário mínimo, quer acabar com... se a extrema-direita voltar ao poder, ela acaba com tudo. Ela acaba com o salário mínimo, ela acaba com o 10º, ela acaba com férias. Ela acaba com saúde pública, ela acaba com tudo. Se eles voltarem ao poder se eles voltarem ao poder novamente, eles acabam com tudo. Eles acabam com o Brasil. Acorda, gente. Isso não é questão de partido, não é questão de político de estimação, porque como o povo fala, não. Isso não é questão da pessoa gostar porque gosta do Lula, não. Eu particularmente gosto muito do presidente Lula, mas eu não vejo só o presidente Lula, eu vejo o futuro, eu tento enxergar o meu futuro daqui para frente, o futuro dos meus filhos, das minhas gerações, enfim, da nossa nação. E eu me pergunto como seria ou como será se o país voltar para a mão da extrema-direita e a extrema-direita acabar com tudo que a gente tem hoje. Acabar com vacina, acabar com a ciência, acabar com a educação pública. Como será?
O país vai entrar num caos, o país vai entrar numa miséria. Acorda, gente. A gente vê países mundo afora aí, o povo morrendo de fome, o povo morrendo, brigando por comida. Aqui no Brasil, nós nunca passamos e até hoje nunca soubemos o que foi isso. Mas lembre-se, a extrema-direita ela trabalha para isso. Ela trabalha para o rico ficar cada vez mais rico e o pobre cada vez mais pobre. E não é à toa que os deputados agora mostraram claramente para quem é que eles estão lá em Brasília e quem é que eles defendem. O bolsonarismo é contra a ciência, é contra a educação pública, é contra a saúde, é contra a vacina, é contra 13º, férias, salário mínimo. Enfim, tudo, tudo. É contra a universidade gratuita. Tudo, tudo, tudo. Então, você imagina o Brasil com a desigualdade que nós temos, se ele passar a ser um país que só tem benefícios e só consegue saúde, se consultar no médico, uma vacina, uma educação. Se você tiver dinheiro para pagar, como que vai ser, gente? Como que vai ser o nosso país? Como que pode se tornar o nosso país? Gente, acorda. E eu acredito que o povo acordou. Acordou. Porque as redes sociais estão bombando aí. E eu quero que bombe cada vez mais. Outra, os principais jornais aqui do país, né? Eu não vou citar nome de jornal, mas todo mundo sabe qual foi. Um dos principais jornais ficou aí, sei lá, quase 10 minutos aí falando que a gente tinha que ter moderação. Que a gente, como trabalhador pobre, classe média, porque a gente tem, pelo menos eu tenho consciência de classe. Eu sei onde é a minha classe, por isso que eu sou progressista, por isso que eu defendo o Partido dos Trabalhadores, por isso que eu defendo o Lula, porque eu sei, eu tenho consciência de classe. E mesmo que eu fosse rica, enfim, eu ia ter consciência de classe e saber de onde eu vim e quem me fez a pessoa que eu sou hoje. Como eu me tornei a pessoa que eu sou hoje. Por quê? Então, gente, aí esse jornal, né, que todos sabem qual é, passou uns quase 10 minutos falando que a gente tem que ter moderação. Moderação com a elite, moderação com o rico, com o super rico. Não, nós não podemos ter moderação com a elite. Sabe por que o pobre, o assalariado, o trabalhador, o que recebe o Bolsa Família, o que depende de projetos sociais, sabe por que ele não pode ter moderação com a elite, com o rico? Porque o rico não tem moderação nenhuma com a gente. O rico não tem moderação quando ele não quer pagar um 13º, pagar umas férias, paga hora extra, paga sábado, domingo e feriado. Será que o rico tem moderação em nos pagar tudo isso? Será que o rico, quando ele precisa, o patrão, o empresário, a patroa da empregada doméstica, seja lá quem for, será que ela para pensar, ou ele para pensar e diz assim, não, eu tenho que ter moderação com o meu funcionário e pagar todos os direitos dele? Não, eles não têm. E a falta de moderação do rico, da elite brasileira, vai muito além do financeiro. A falta de moderação conosco, trabalhador assalariado e de classe média, a elite vai muito mais além. A falta de moderação da elite, ela acontece conosco quando? Quando a empregada vai lá na casa da mulher, da patroa, limpar lá a casa dela, se matar lá para limpar a casa dela, e as patroas trancam a geladeira para ela não pegar a comida na geladeira, tranca a despensa para ela não pegar a comida na despensa.
fala para as empregadas, para funcionário ou empregada, como queira chamar, não deixa de ser uma pessoa que está trabalhando para ela. Fala para ela que ela tem que comer o resto que sobra da mesa, porque a comida tem que ir para a mesa impecável lá, e o que sobrar é que a funcionária deve comer. Então, tudo isso é falta de moderação conosco. Então, a elite brasileira, ela vai muito... A falta de moderação da elite brasileira conosco, ela vai muito além do financeiro. A elite brasileira também não tem moderação quando várias patroas põem um empregado dentro de casa para morar com eles, e o quarto que ela oferece é o quarto dos fundos. É o quarto do quintal, o quarto que fica no quintal, nos fundos da casa. Que tem uma cama lá de qualquer jeito, um chuveiro de qualquer jeito, né? Quando a falta de moderação, pessoal, da elite conosco, vai muito mais além. Então, por que é que nós temos que ter moderação com a elite brasileira, que não tem nem um pouquinho de moderação com a gente?